O anime já começa mostrando o protagonista andando numa rua e ele começa a falar que gosta de ajudar pessoas e coisas do tipo, e ele começa a escutar uma mulher sendo pressionada por 3 caras numa moto, basicamente coisa de anime, que também acontece na vida real, mas enfim. Ela não tá querendo e os caras tão insistindo. Ele vai e chega lá pra poder meio que tentar ajudar ela, e somos apresentados pro protagonista, esse cara aqui basicamente. Os caras olham pra ele, ficam com raiva dele, meio que esquecem a garota, começa a bater nele basicamente. Com isso a polícia chega e ele tá lá todo surrado, e olha, esse anime tá lindo, tá? Tá muito lindo. Depois disso ele já tá no chão e os caras fugiram porque a polícia chegou. A garota pergunta se ele tá bem e se ele quer ajuda. Ele só se levanta e começa a andar e fala que tá bem, tá nem aí, tá ligado? Só vai, foda demais o moleque. E olha esse olho, mano, meu Deus. E é da mapa, esse anime, caraca, tá muito lindo. Depois disso ele começa a lembrar do avô dele, que o avô sempre dizia que ele precisa ser corajoso, que ajudar os outros é a melhor coisa que existe, tipo, essas coisas assim. Depois ele chega na casa dele, que é meio que um templo, que ele herdou do avô dele. Ele começa a explicar sobre a vida dele, que os pais dele, desde pequeno, rejeitaram ele, que os irmãos, basicamente, entre aspas, eram bonitos e ele não, e por isso os pais meio que rejeitavam ele. Todos meio que eram desse jeito com ele, menos o avô dele. O avô dele era muito gente boa, sempre cuidou dele e salvou ele de tudo que dava. Depois ele começou a frequentar o colégio e começou a ter um bullying bem maior, sabe? Mas ele sempre lembra do avô dele como uma pessoa gentil, então ele tenta ser gentil mesmo com as pessoas fazendo isso com ele. E é explicado que o avô dele morreu e ele herdou todas as economias do avô dele, junto com o templo dele, onde ele mora agora. Os pais voltaram pra meio que tirar dele, meio que tentar tomar, mas como o avô era esperto, conseguiu fazer um jeito de eles não conseguirem e ficar tudo pro neto dele, esse neto aí, nada pros outros, basicamente. Com isso fazendo com que os pais dele desistissem e meio que negarem a criação dele, fazendo com que ele morasse sozinho, tendo que trabalhar meio período pra poder viver. Basicamente isso é a vida do protagonista. Depois ele vai no colégio pra poder pegar o diploma dele, que ele terminou o ensino fundamental, tá indo pro ensino médio, basicamente, pelo que eu entendi, o primário, algo do tipo. Ele vai olhar o caderno dele e tá lá todo tipo de xingamento possível, e ele meio que corre pra poder chegar o mais rápido possível no trabalho, mas aí 3 caras encontram ele e derrubam, começam a fazer bullying com ele, basicamente, enquanto ele só quer ir pro trabalho, tá ligado? Esses dois aqui, pelo que eu entendi, são irmãos dele, mas só que são aqueles irmãos filha da mãe, sabe? São 2 filha da mãe. Já deixei marcado que essas 2 pessoas são muito filha da mãe. Ele chega no trabalho dele, mas chega atrasado por causa dos caras que fizeram bullying com ele. O patrão não gosta dele, ou seja, o patrão também não gosta dele, e avisa que mandou outra pessoa entregar os jornais e que não é pra ele voltar amanhã, ou seja, ele basicamente foi demitido, que é triste. Ele chega na casa dele, triste pra caramba, vai se olhar no espelho e começa a dar soco no espelho, porque meio que não gosta do que viu. E na hora que ele vai dar um soco na parede da esquerda, a parede se abre, meio que como se fosse uma parede falsa que gira, sabe? Ele dá um soco e entra, e ele percebe que tem uma sala escondida. E ele lembra que o avô dele sempre fez viagens ao mundo pra poder conhecer coisas e sempre trouxe coisas estranhas pra casa dele, basicamente. Ele vai olhando tudo, ele encontra um tipo de porta. Ele empurra essa porta e quando ele empurra, ele encontra meio que uma casa dentro da casa dele, sabe? O que é estranho pra caramba. Ele entra e já aparece um menu explicando várias coisas pra ele. E ele começa a achar isso estranho, como se ele estivesse em outro mundo. Ele pede pra abrir o menu e o menu se abre, mostra o nível dele, nível 1 basicamente, com tudo no 1. E ele percebe que realmente tá em outro mundo, mas só ele pode acessar. Ele encontra uma carta nessa casa, entre aspas, onde diz que o proprietário não vai mais voltar, que quem encontrar essa casa pode ficar com ela, fazendo com que meio que um contrato de magia crie e ninguém possa invadir a casa. Como ele chegou primeiro, a casa se tornou dele, essa segunda casa aí, dentro da casa dele. Ele é lá fora e é literalmente como outro mundo, tudo verde, tudo meio estranho. Começa a olhar as habilidades dele, ele percebe que tem uma caixa de itens, ou seja, ele pode abrir uma caixa e puxar ou colocar coisa dentro. Ele começa a testar uns tipos de arma que tem lá, umas coisas diferenciadas, meio que treinando essas armas, consegue meio que a habilidade dela, como manusear elas, ele consegue. Mas ele não entende muito bem e aparece do nada um meio que minotauro muito foda, batendo assim na casa dele, mas ele não consegue invadir porque a casa tá com uma defesa, ou seja, só o proprietário pode entrar ou pessoas que o proprietário deixa. O minotauro tenta de tudo, tenta até tacar uma árvore, mas não dá certo. E o protagonista vai e pensa, tipo, vamos testar, né? Ele pega essa lança e joga no bicho, fazendo com que atravesse e mate instantaneamente o bicho. O protagonista fica literalmente impressionado. E ele vai olhar no nível dele, e o nível dele vai pra 100, com todos os atributos em 1000. Pelo incrível que pareça, o cara upa muito nível. Ele vai de 1 pra
lá pra cima, fica muito forte. Provavelmente a espada era muito forte, pelo que ele viu, ele olhou esses itens e eram bem perigosos. Mesmo assim ele usou e conseguiu matar o bicho, fazendo com que o nível dele passe. Ele volta pra casa e antes de voltar aparece meio que uma conversão de dinheiro. Todos os itens que ele conseguiu matando aquele bicho, ele pode converter pra dinheiro e ele converte e vira o dinheiro da vida real, ou seja, que é bom, porque agora ele vai ter meio que uma renda. Quando ele volta pra casa, ele começa a sentir uma dor enorme, como se tivesse algo dentro do corpo dele, e ele começa a se contorcer muito grotescamente, e o dia passa. O dia acorda e ele acha estranho o corpo dele, como se tivesse mudado, e mudou literalmente. Olha esse tanquinho aqui. Pelo amor de Deus. Ele percebe que a roupa dele não tá dando pra vestir. Então ele tenta ganhar um dinheirinho no outro mundo dele, sabe? Quando ele tá plantando umas ervasinhas, aparece um bicho meio que de slime. E ele vai lá e mata o bicho. Com isso, o pano pro level 150, basicamente. O pano, todos os atributos dele absurdamente. E, obviamente, convertendo dinheiro. Conseguindo mais ou menos uns 500 mil ienes. Depois disso, ele vai pra um lugar de uniforme. Pra conseguir um uniforme novo pra ele, né? Porque ele vai começar o colégio. Antes de ir pro primeiro dia de aula, ele passa lá no local e começa a derrotar meio que Goblin de elite, um Goblin mais forte. Ele meio que tá feliz, mas mesmo assim ele acha que não importa quanto ele fique forte nesse mundo, no outro mundo ele vai ser um fracote. E ele vai pro colégio. Geral fica impressionado como ele tá lindo e ele não percebe nada, tipo, meio que estranho. Ele olha qual é a turma dele do primeiro ano, onde fica, e vai pra sala dele. Quando ele senta, geral tá ao redor dele e os valentão chegam e quer conversar com ele. Tipo, se ele é aluno transferido, e geral tá, tipo, olhando pra ele, impressionado. E ele tá com medo, né? Porque ele, obviamente, tem medo dos valentão. Mas ele diz que é o Tenjo Yuya. Aquele cara lá, o mano de antes. Geral fica, tem Yuya? Não. Impossível. Não é possível não, mano. Mudou demais. Inclusive os irmãos dele ficou muito impressionado, né? Porque ele mudou muito. Depois ele acha estranho, porque a galera tá impressionada. E ele vai no espelho e ele vê que ele tá lindo demais, tá impressionado. Fica se perguntando como é que ele ficou assim, basicamente, tá ligado? Com o protagonista conversando com aquela garota que ele salvou. E ela explicando que ele basicamente salvou ela. E que ela é do conselho estudantil do Instituto de Housei, que é o colégio mais famoso da cidade, tá ligado? E ela é filha do dono do colégio, ou seja, ela é uma pessoa famosa. Meio que o protagonista salvou ela, mesmo todo mundo olhando pra trás, tá ligado? Ela percebe que é o protagonista, mesmo ele tendo mudado bastante. E ela só, tipo, meio que acha que ele emagreceu, mesmo ele tendo ficado mais alto, mas muito diferente. Ela só acha que ele emagreceu, mas é a mesma pessoa. Com isso, ela faz uma proposta do protagonista entrar no colégio dela, ou seja, vir estudar lá. Ele meio que, tipo, acha estranho. Os irmãos dele pedem pra entrar no lugar do protagonista, já que o protagonista é um merda, tá ligado? Pelo que eles dizem. Ela recusa, ela tem uma dívida com o protagonista, que ela não aceitaria pessoas que maltratam ele, tá ligado? Ele meio que não sabe o que falar, mas ela chama ele pra mostrar o colégio, pra ver se ele aceita, tá ligado? Ele aceita pra ver como é que é o colégio. Ele meio que fica com medo, porque ele não acha que vai se adaptar, nem ele meio que tá com medo, tá ligado? E eu queria entender o que esses caras estão fazendo ali. Faz parte do cenário eles, tá ligado? Tão rindo ali, todo mundo rindo, os dois irmãos lá tristes. E eles rindo de quê? De quê, tá ligado? E conhece o pai da garota, que é o presidente do conselho estudantil, que é basicamente o dono da porra toda aí. Ele começa a explicar que seria bom ele frequentar, que não importa a classe social nem nada nesse colégio. O que importa é a vontade das pessoas, o esforço, sabe? E olha como esse anime tá lindo, meu Deus. Ele dá a ideia de estudar experiencialmente, ou seja, ele vai estudar só hoje pra ver se ele gostou, e se ele gostar ele entra, se ele não gostar ele não entra, tá ligado? É meio que uma matrícula experimental. E ele aceita essa matrícula experimental. Ele vai pra aula, tá muito nervoso, mas ele entra, ele se apresenta pra galera e geral fica, tipo, calado. Ele tá morrendo de vergonha, tipo, dizendo que vai chorar porque ele tá achando que geral odeia ele. Mas todo mundo tá calado porque tá achando ele bonito, tá ligado? Tipo, todo mundo dizendo, meu Deus, ele é muito lindo, como isso é possível, tá ligado? E ele achando que todo mundo tá calado porque tá com medo dele, então tá achando ele nojento, alguma coisa assim, sabe? Mas não, eles estão calados porque eles estão admirando ele, tá ligado? Mas ele não percebe isso. Ele vai sentar, essa garota aqui é a que tava mais perto dele. E meio que a professora pediu pra ela mostrar o livro pra ele também, já que ele não tinha o livro. Ele diz oi, e ela também diz oi, e fica olhando pra ele, mas ele acha que, tipo, ela odeia ele, sabe? Ele é muito autodepreciativo, tá ligado? Depois disso, geral começa a ficar perguntando sobre ele, meio que enchendo, e ele querendo ir almoçar, tá ligado? Aí aparece um cara e começa a falar que só quer almoçar e todo mundo tá enchendo o saco dele. Aí vão embora. Ele é apresentado pro protagonista, vai ser um dos amigos do protagonista, é o Ryo. Ele chama ele pra almoçar com ele e o protagonista aceita. Eles vão pra lá e percebem que o cardápio é bem requintado, muita coisa boa e muita coisa barata. E se o protagonista não tiver dinheiro pra essas coisas baratas, ele pode comer o cardápio de graça,
que é meio que o especial do dia, é de graça. Depois ele conhece outro cara, que ele é mais focado em games, e esse garoto aí que ele conheceu agora é focado em esportes, basicamente. O protagonista percebe que tá sendo olhado, tipo, ele tá sentindo que todo mundo tá olhando pra ele não sabe por quê, ele acha que tá estranho, mas aí o cara explica, cara, não é você, é sua cara, sabe? Não é seu uniforme, é sua cara. Mas o protagonista mesmo assim fica meio que, né? Será mesmo? Depois disso acaba o dia dele e ele meio que vai falar com o presidente pra dizer o que achou. Ele explica que ele gostou muito das pessoas, ele gostou muito de como ele foi tratado, além das aulas serem muito mais fáceis e com mais entendimento. E ele meio que aceita, fazendo com que ele entre como bolsista nesse colégio, tudo de graça, tá ligado? A garota tava lá e ela fica feliz porque ele entrou no colégio a frequentar e ela chama ele pra andar um pouquinho fora do colégio. Eles vão andar meio que numa feirinha, meio que como se fosse um centro, onde todos os estudantes vão pra lá depois do colégio, porque é perto do colégio. Ele pergunta se ela vai com os amigos pra ir, só que ela diz que não tem muito amigo porque ela é filha do dono do colégio e a galera não gosta muito de se enturmar com ela por medo, tá ligado? Ele chama ela pra poder comer um negócio lá, eles comem junto. Tem aquele negócio de beijinho direto, sabe? Coisa de anime que, pelo amor de Deus, eu não quero explicar aqui, que eu tô com vergonha, sabe? Top 10 cenas mais vergonha alheias dos animes. Mas enfim, depois disso o protagonista pergunta como é que ela soube que era ele, e ela diz que foi pelos olhos, mesmo ele tenha mudado, ela percebeu que os olhos dele eram o mesmo, então ela percebeu que era ele, sabe? Depois disso o protagonista vai pra casa e começa a vestir a armadura dele, que ele conseguiu com aquele bicho lá que ele matou, que ele fica muito foda com essa armadura, e ele meio que vai entrar e farmar bastante dinheiro, porque ele não vai poder entrar frequentemente por causa do colégio, que ele vai ter que frequentar um colégio, então ele vai poder entrar nesse mundo direto. Ele entra e mata aquele slime de novo. Depois disso é mostrado que o nível dele é 235, basicamente, fazendo com que o nível agora demore pra subir, porque quanto maior o nível, mais demorado é pra subir. Ele pensa em sair pra poder explorar um pouco fora de casa. Ele sai um pouquinho, já começa a escutar um grito, ele começa a correr pra ver o que tá acontecendo, e ele percebe que tem um monte de gente morta ao redor e tem um bicho enorme na frente, que é meio que um ogro, e uma humana viva ainda nessa árvore. Ele vai e começa a lutar, derrotando um, mas aparecendo outro nas costas dele e fazendo com que ele tenha que lutar com tudo, tá ligado? Ele consegue derrotar o bicho, ele vai falar com essa garota pra ver o que aconteceu, tipo, né? Quem é você? Só que ela desmaia. O protagonista indo pra floresta, vai tentar explorar um pouco mais, porque aquela rapaziada guarda falou que era bem perigoso esse local, mas mesmo assim o protagonista ficou de boa. Por isso ele tá estranhando e tá tentando explorar mais ainda. Ele tá terminando de encerrar o dia dele quando ele escuta um barulho. Ele vai lá e encontra um boss muito forte e um tipo de lobo, tipo de cachorro bem bebê, um tipo de cachorro filhote, lobo filhote. Ele tá invisível, por isso que o bicho não tá vendo ele, mas o ataque do bicho é de 20 mil ou mais, é basicamente um rei orc, e o protagonista não tem tanto assim poder. Ele vai fugir, mas ele percebe que o lobo tá sofrendo muito, por isso ele não gosta dessa situação e pensa como se, tipo, se meu avô tivesse ali, o que ele faria? Ele vai e luta, só que no primeiro golpe o bicho morre. O protagonista fica achando estranho, porque tipo, né, ele não tinha tanto nível assim pra derrotar esse bicho. Meio que deixa entender que essa espada, essa lança, essas armas desse sábio, entre aspas, é muito poderosa, é muito absurda, fazendo com que o protagonista tivesse mesmo nível 1, tivesse matado aquele bicho lá do primeiro episódio, sabe? O lobo, mesmo sendo salvo, acha estranho e fica tentando rosnar, grunir pro protagonista, mas ele desmaia. O protagonista usa uma poção verde pra salvar e agora o lobinho virou meio que parceiro do protagonista, basicamente fazendo com que eles dois virem parceiros. E obviamente o protagonista não é besta e chama o cachorrinho pra ir morar com ele. E ele é bem forte, esse cachorro, é tipo basicamente level 500 e tem atributo de 10 mil em tudo. Ele é basicamente um Fenrir negro, só que ele ainda é bebê, ele pode se tornar mais forte ainda. Ele aceita e o nome dele virou Knight. Todo anime que tem um cachorrinho que é preto sempre vira Knight, Kuro, que é preto, sabe, essas coisas assim. Sempre tem alguma coisa a ver com preto por causa da cor dele. Ele vende os itens que ele conseguiu e ele percebe que mesmo derrotando aquele bicho forte, ele não upou de nível, ele ainda tá no level 235. Ou seja, tá muito difícil pra ele upar. Ele deixa o Knight em casa e vai pro colégio. No colégio ele explica que quer ir num pet shop pra poder comprar uns itenzinhos, um negocinho pro cachorro dele, entre aspas, né? É um lobo Fenrir negro, mas enfim. Essa garota meio que aceita levar ele pra um pet shop perto aí do colégio. Eles vão e é basicamente isso o episódio. Onde depois eles comprarem as coisas, o protagonista, chegando na parte da tarde, leva o Knight pra passear e ele encontra as duas garotas, a Kaede e aquela modelo, onde basicamente aquela modelo mora perto do protagonista, pelo incrível que pareça, e a Kaede fica com ciúme. Mas de novo acontece a cena onde a Kaede tá sofrendo risco de vida, ou seja, isso tá virando normal nesse anime, isso é louco. O roteiro desse anime tá triste, infelizmente. Tava tão bom no início. Fazendo assim com que uma velhinha seja roubada e o Knight indo atrás do ladrão. Ele pega o ladrão, só que aí o ladrão se solta e vai atrás da Kaede com a faca e o protagonista salva ela, fazendo assim com que boa parte do episódio já tenha passado. Após isso,
O protagonista vai fazer uma caçada com o Knight e encontra um boss que é focado em magia, que é meio que um alce, meio que um cervo, sabe? A batalha é intensa, mas não teve tanta coisa assim. E o protagonista consegue derrotar, fazendo com que o Knight seja meio que uma isca. E o item que o bicho dropa é basicamente uma banheira, sabe? Uma banheira de japonês, sabe? Aquelas banheiras grandona, que tem água quente e o povo, sabe? Esqueci o nome da banheira, enfim. E ele dropou esse item, simplesmente do nada. E ele usa pra basicamente tomar o banho dele, vai batalhando contra outros bichos, um ouriço, e encontra uma caverna. Nessa caverna, ela tá bem estranha. Ele encontra um livro, que é o livro do grande sábio, fazendo assim com que o episódio acabasse. No episódio 6, tem a continuação, onde o protagonista vai ler esse livro e tem meio que uma explicação da história desse grande sábio, onde ele basicamente era absurdo, tinha tudo, tinha poderes, magia, sabia cantar, cozinhar, era absurdo, e por isso ele pisou no solo dos deuses. Ele basicamente recebeu um convite pros deuses para se tornar um deus, mas ele recusou e os deuses viraram amigo dele, basicamente, tá ligado? O cara é absurdo, absurdo. E tem meio que uma reflexão pro protagonista, onde ele diz que sua força é maior do que ele pensa, que chegará um momento onde as pessoas temerão ele, sabe? As pessoas ao redor dele vão ter medo dele, em vez de gostar dele. É meio que uma reflexão pro episódio. Enquanto ele tá lendo o livro, ele sente como se estivesse conversando com esse sábio. Meio que ele vai lendo e o sábio vai explicando, vai falando com ele, sabe? Tipo, falando que realmente vai contar o que ele quer saber, sabe? Meio que como se estivesse tendo uma conversa entre os dois. E o que o protagonista quer saber é sobre magia, se nesse mundo existe magia, essas coisas. E as letras atualizam, fazendo com que o livro vire um livro explicativo sobre magia. Aí ele tem basicamente um treinamento, um arco de treinamento entre aspas, só na zoeira, onde ele tem que primeiro sentir a magia, depois aí ele tem que reunir a magia na palma da mão, sabe? Coisa de anime de magia padrão, não foge nada do padrão. Mas pelo incrível que pareça, o Fenrir aprendeu mais fácil ainda. O Fenrir é brabo. Fazendo assim que ele basicamente consiga usar magia de água. Ele não testou as outras, mas ele aprendeu a usar magia de água. Depois tem uma cena de humor, onde um dos cavaleiros conta pro rei que a garota finalmente agradeceu ao cara, mas ela pediu ele em casamento. E o rei fica eidado, sabe? Como um pai de família. Depois tem a cena do colégio, onde basicamente vai ter semana que vem um estudo fora campo, ou seja, um estudo fora do campo, e tem que juntar um grupo de 4 pessoas. E juntou um grupo com basicamente aquele loirinho lá, chato, a de cabelo vermelho, esqueci o nome dela, Kaede, eu acho, Kaori, negócio assim, e a Kanzaki Rin. Kanzaki, eu não sei porquê, mas sempre quando aparece alguém com o nome Kanzaki, tem poder de vento, não sei porquê. Na minha cabeça é isso, sabe? Na minha cabeça. Isso é basicamente pra apresentar essa nova personagem. Como vai ter um estudo fora campo, vai ser meio que um acampamento, um negócio assim, o protagonista vai ter que comprar uma mochila melhor pra ele, pra coisa de acampamento, sabe? Então, algumas pessoas se juntam pra fazer uma comprinha no shopping, sabe? Coisa básica. E a Kaori vai junto. Junto com o cara esportivo, esqueci o nome dele, Ryu. O nerd, a Kanzaki e a Kaede lá. Eu sempre me confundo o nome das duas. Kaori, Kaede, Kaori. E o protagonista, né? Obviamente. Ele compra uma mochila muito boa pra acampamento, onde a Kaori meio que dá uma dica. Mas, que mochila feia da poxa. Ela parece ser muito grande e boa, mas é muito feia, filho. Olha isso. É um verde estranho demais, sabe? Verde mar, verde... sei lá. Que mochila feia. Eu achei, né? Depois eles vão pra um fliperama. E o protagonista explica que é a primeira vez que ele vai em um. E... como o cara é safado, ele usa a habilidade dele de encontrar ponto fraco pra basicamente roubar no jogo e conseguir usar aquelas maquininhas de gacha, sabe? Só que em vez de aquelas maquininhas de gacha pra mascote, é uma maquininha de gacha pra jogo, pra boneco, essas coisas assim, sabe? O cara sai roubando tudo, filho. Gatinho, um amuletozinho pra Kaori. Olha esse aqui. O console é o RS4, sabe? Que console é esse? Que console é esse? Olha essa capa, mano. Parece muito com Elden Ring. Parece muito. E o nome do jogo é Savior Souls. Que jogo será que é? Olha o nome da empresa. Chrome Software, sabe? Nossa senhora. Isso aqui tá absurdo, tá? Isso aqui tá absurdo. Eu não sei que jogo é esse. Eu não sei que jogo é esse. Diga aí nos comentários, enfim. Depois desse roubo todo, as garotas vão pra um local onde vão comprar roupa de mulher, sabe? Essas coisas assim. E os caras vão primeiro no café pra tomar um cafezinho, sabe? E é mostrado uma cena onde tá tendo um curto-circuito, num fio que tá tendo... lá no fliperama, basicamente. Por coincidência ou pelo protagonista ter amassado a loja. Eles estão conversando, basicamente, mas um sinal de evacuação acontece, que é anunciado que no andar do fliperama, ou seja, todo mundo tem que vazar desse prédio, e todo mundo que tá em cima vão ter que ser salvo de algum jeito. Por isso, geral fica preocupado e vão lá pra ver como é que tá. Os caras chegam na escada e perguntam se 3 garotas passaram. E ele diz que não viu nenhuma dessas 3 passando aqui. E elas estão no 13º andar, ou seja, tá muito perto do incêndio. O Ryu liga pra Kaede e ela pede desculpas que não conseguiram fazer a evacuação porque não deu tempo, negócio assim. E ele explica pro protagonista que elas não estão, que elas ainda estão lá no incêndio. O cara vai avisar,
sobre pessoas ainda no incêndio, pra em algum momento conseguirem salvar, porque tá tendo muito fogo, muita fumaça. E nessa janela de tempo, o protagonista passa e sobe a escada. Os outros dois tentam passar, mas o cara não deixa porque agora tá esperto, basicamente. Ele chega lá, tá tendo muito fogo, uma fonte de fogo absurda, e por isso o protagonista usa a magia dele de água pra envolver o corpo dele com água e ar, pra ele sobreviver e não ser queimado nem nada com a fumaça. Ele sai correndo pra ver se encontra a rapaziada, e ele encontra, finalmente. Todos estão desmaiados pela fumaça, e ele envolve todas com a magia de água e ar pra poder passar tranquilamente. Ele tenta passar, algumas coisas do prédio tá caindo e tampando o espaço dele fugir, e ele não sabe se vai conseguir descer todos os andares com a magia ativa, e ele não sabe o que fazer, porque não tem uma meio que forma de fugir. Enquanto isso, tá geral preocupado. Ele meio que não liga porque vai acontecer com ele, e por isso, em vez de tentar fugir descendo a escada, ele sai quebrando todos os andares até chegar no chão. Os caras estão esperando uma equipe de resgate, porque mesmo nesse fogo não tem como eles salvarem aquelas garotas, porque se eles fossem, mesmo com máscaras, seria impossível passar. E do nada eles começam a escutar barulhos, como se o prédio estivesse indo abaixo. Só barulhos de destruição, de cima pra baixo. Quando a fumaça baixa, geral vê o protagonista com 3 garotas no ombro, e ele desativa a magia pra ninguém ver. Com isso, finalmente salvando elas, e geral preocupado com ele. O policial obviamente xingou ele pra caramba e humilhou ele, porque, né, isso foi imprudente, né, mesmo tendo salvado, foi imprudente da parte dele, essas coisas assim de padrão, né. Ele devolve o pingente da Kaori, ela tinha derrubado o pingente que ele conseguiu das máquinas, tinha caído no chão e ele pegou. Por isso ela agradece ao protagonista por ter salvado ela de novo. A menina a todo momento sofre alguma coisa. Se ele não tivesse aqui, ela tinha morrido umas 5 vezes já, pelo amor de Deus. Depois disso, ela vai pro pai dela chorar, né? Porque, nossa senhora, isso aí deve ter sido traumatizante. Eu não conseguiria me imaginar na pele dela, sabe? Nem da do protagonista, obviamente. E o protagonista chega em casa, meio que triste, por saber que não vai ter ninguém esperando ele. Ele não tem mais família. Enquanto as outras, geral, foram pra casa chorando pro braço do pai, da mãe, por causa de medo de morrer, né, por causa do incêndio, essas coisas assim. E ele tá basicamente triste por isso, mas quando ele abre a porta, o Knight aparece lá pra receber ele, sabe? Isso foi uma cena muito fofa e pra mim foi a melhor cena do episódio disparado. Ó, nasceu aqui, ó, branquinho, bonitinho, playboyzinho, nasceu com a vida no very easy e conseguiu ser um incompetente em tudo! O Prota tá nas caçadas com o doguinho Oreo. O nome dele é Knight, mas eu vou chamar ele de Oreo. Não me pergunte o porquê. Eles pegaram uns itens, matando vários goblins, deixando claro que esses itens não acrescentou em nada no episódio, não mudou nada no episódio. Eles estão voltando pra casa, mas percebem que algo tá acontecendo estranho na floresta. E de novo, tem alguém sendo atacada por goblins, velho. Pô, mano, vamos dar uma inovada, né? Vamos olhar esse roteiro aí que, de novo, velho. Ele vai ajudar, mas o Oreo não deixa, por algum motivo. Tá vendo aí, ó? Eu reclamando sem nem mesmo ter visto. Ó, na verdade, ela é boa lutadora, ó. Ela usa um tipo de linha que corta muito fino, ó. Até que ela tá lutando bem, velho. Mas essa floresta só tem bicho absurdo, então, né? Não tem muito o que ela fazer. Ele vai lá e salva ela. Então, na verdade, eu estava certo. De novo, estava certo. Aparece uma infestação de Goblin. Então, ele puxa outra arma que ele nunca tinha usado. Um tal de chicote divino e amassa geral. A garota, como desmaiou, ele tá levando ela pra casa pra cuidar dos ferimentos dela. E o Oreo ainda não gostou dessa ideia de amizade com essa maluca aí dos fios. Mas, né? Lembrem que o amigo do homem sempre tem razão, hein? Ela acorda e fica maluca porque tem um cara aleatório segurando ela. Não tira a razão, né? Ele dá uma poção que ele fez pra ela e ela não quer aceitar porque, né? É um desconhecido. Não aceite doce de desconhecidos, hein, crianças? Mas ela aceita e toma e se cura, tá ligado? Eles começam a ter um papo, se apresentam e essas besteiras aí. Cada um se pergunta o que tava fazendo ali naquele meio da floresta. O Prota diz que tava treinando e ela diz que também, mas claramente ela tá mentindo porque ela não tinha coragem nem de matar um Goblin padrão dessa floresta. Ela tá podre de suor e diz que vai tomar um banho no rio. E o Prota, que não é besta nem nada, né? Oferece um banho pra ela. Já que ele ganhou meio que um banho de um cervo, tá ligado? Sim, de um cervo. Esse anime tá fazendo de tudo pra criar uma cena fanservice, não é possível, mano. Ela toma banho primeiro, eles conversam e ela pede pra treinar com ele na floresta, porque ela quer ficar mais forte. Ele aceita, porque, né, se ele dissesse não, ela ia treinar sozinha, provavelmente ela ia morrer. Mas eles não podem por muito tempo, porque vai ter estudo fora campo do colégio dele. Além disso, tem o momento fanservice, que não pode faltar, né, em anime genérico. Eles treinaram bastante e ela se tornou muito mais forte que antes, graças ao protagonista e o Oreo, que ajudaram ela. Como esse foi o último dia de treinamento, ele deixa ela tomar banho na banheira dele pra ela aproveitar a última vez. Mas ela diz pra ele ir primeiro, pra dar uma tapeia e entrar junto, pra ter novamente o momento fanservice pesado mais 18. No outro dia, ele tá viajando no busão pra ir pro estudo fora campus e jogando aquele Uno, né, que todo aluno de escola pública tem, ou aquele dominozinho pra apostar bala e perder tudo. Eles chegam e é explicado como vai funcionar. Eles vão passar 2 dias na floresta comendo o que caçarem e vivendo em barracas. E o prêmio vai ser para os professores, já que cada equipe tem um professor como representante, ou seja, eles vão ganhar aumento pra eles, tá ligado?
Os alunos não vão ganhar nada sofrendo na floresta. Eles separam as funções, o Prota e a Kaede vão pescar. Spoiler, ela não ajuda em nada. E a Ren, junto com o Yanni, vão fazer as barracas. A equipe 1 vai pro rio, mas já tem muita gente, então ele usa seus poderes de protagonista pra achar o melhor lugar do rio, pra simplesmente pescar o peixe com a mão. Ele simplesmente usa os reflexos pra ser mais rápido que o peixe e consegue pegar muito peixe, tá ligado? Mas a graça de pescar é você usar a vara, tá ligado? Lá ele. Agora temos a confirmação que a Luna, a mina dos fios lá, ela na verdade não é gente boa, ela é uma assassina famosa que é contratada pra matar gente famosa, ou seja, o protagonista treinou um assassino mal, tá ligado? O cara fez uma merda absurda. Tá tudo certo e o protagonista praticamente sozinho pega vários peixes. E a outra equipe monta as barracas e testam os cogumelos, tá ligado? Um tal de cogumelo verde, tá ligado? Se é que vocês me entendem. Eles levam seus ingredientes para os professores, para eles verem se são saudáveis. Ou seja, se não são venenosos. A noite chega e o protagonista faz uma comida com peixe, que ele pegou, obviamente. Que a garota não ajudou em nada. E todo mundo ama porque ele botou uns pontinhos em cozinha, tá ligado? E nesse momento, a professora já tava bêbada, então ela começa a dar em cima dele, tá ligado? Ela pede ele em casamento por ele ser perfeito, entre aspas. Aí ela teria sorte de ter ele no futuro. As garotas ficam com ciúme e tem aquele momento vergonha alheia, que eu não vou explicar aqui, né? Pelo amor de Deus. O Prota usa um teletransporte pra voltar pra casa dele, pra poder fazer comida pro Oreo, e ele volta pra floresta. Ele tá trocando de roupa com vários homens, e geral fica impressionado com o quanto ele tá sarado. Os caras babando no shape dele, tá ligado? Tem a mesma cena, mas no caso das mulheres, que com toda certeza eu não vou explicar aqui no vídeo, né? Preciso nem dizer o porquê de eu não poder explicar aqui. No outro dia eles viram que destruíram algumas coisas na barraca deles e por algum motivo o Yanni tá nervoso. Como se a carreira dele tivesse acabado, tá ligado? Ninguém entende o porquê, mas eles foram colher mais coisas. Enquanto eles estão andando, eles percebem umas garras e encontram um fucking urso. Geral começa a correr e eles fazem ele bater em um pedaço de madeira qualquer e depois correm para se esconderem até a polícia chegar, mas a professora, que é sedentária, cai no meio do caminho. Quando ela tá sendo atacada, o maldito do protagonista salva ela e dá um golpe de karatê no urso fazendo ele desmaiar. Simplesmente como ninguém estranhou isso. O cara não é humano não, pô, não é possível. Todo mundo fica seguro e dá tudo bem, porque né? Anime genérico. Ele finalmente volta pro outro mundo e começa a caçar de novo, porque o cara só sabe fazer isso. Ele, no meio de uma batalha, cria uma marreta. Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! E mata um demônio, conseguindo um elmo foda. Uma carroça com a princesa chega pra levar o protagonista pro palácio, mas eles são atacados. O Oreo percebe e defende a princesa. E eles percebem quem armou essa armadilha pra princesa. Eles vão atrás, fazendo a pessoa mascarada desmaiar, deixando claro que na verdade a Luna foi contratada pra matar a princesa. Ele leva ela pra casa dele, porque ela desmaiou, né? Ele leva geral usando um TP, que é uma magia antiga, que ele vai ter que prometer não usar na frente de ninguém. Porque ela é como se fosse uma lenda, então se alguém visse, criaria uma guerra. Ela acorda e eles conversam sobre o motivo dela tentar matar ela, onde ela era pobre na infância e roubava para sobreviver, e um dia uma pessoa acolheu ela. Ele ensinou tudo que ela sabe hoje em dia, ou seja, uma assassina, e desde o começo o Oreo já sabia dela. A missão que ela recebeu foi matar a princesa, e por ela não conseguir fazer isso, ela provavelmente vai ser morta. Mas como o protagonista gosta dela, né, como amigo, a princesa chama ela para ser uma guarda real, tipo uma serva da princesa. O que é algo bom, já que ela é boa. Ela não quer aceitar, mas a princesa meio que obriga ela, tá ligado? Depois dessa conversa, elas começam a falar sobre a banheira do protagonista, e você já sabe no que isso vai terminar. Momento fã. Bem, eles comem, dormem, e tem aquele momento pra encher linguiça do episódio. No outro dia, eles explicam tudo pros guardas da Alexia, sobre o Oreo, sobre a nova guarda pessoal dela, e aquele teatrinho todo por ela ter tentado matar a Alexia. Além disso, ele explica que não vai mais poder ir pro palácio nesse dia, porque o feriado na vida real já acabou, então ele não vai poder ir. Geral vai embora e o protagonista vai tomar um banho com o Oreo e simplesmente do nada aparece um porco vermelho. Ele entra no banho, o protagonista fica surpreso e simplesmente ele domestica o bicho. Do nada. O prota bota o nome dele de Akatsuki e ele até que é forte, mas vamos chamá-los de Brigadeiro. Não me pergunte o porquê, só veio na mente aqui, tá ligado? Ele vai pro colégio porque o feriado acabou, infelizmente, e é anunciado um campeonato de futebol. A famosa pelada, o fute de cria. Como o prota não sabe bem as regras, ele vira o goleiro. A partida começa, o Ryu já faz 1 a 0 porque ele é muito bom. Arin pede pra Kaede pular e literalmente faz um assédio nela, simplesmente do nada, tá ligado? O Yanni tenta chutar, mas o Digo defende, como se tivesse teletransportado e joga a bola fazendo um gol com a mão pela força que ele usou. E ele fica se perguntando se isso valeu, tá ligado? Esse com certeza é um dos animes lançados. O protagonista tá indo pra casa falando sobre um evento de esporte do colégio que ele vai participar. Ping-pong, parece. Quando a mulher, dona de um departamento, tenta falar com o prota pra chamar ele pra virar modelo, basicamente. E ele obviamente não aceita. Mas né,
como ela nunca ouviu um não na vida, nasceu com a vida ganha, ela coringa e vaza pensando em tirar foto desse evento esportivo, já que o protagonista também vai estar lá. Então é meio que uma desculpa pra tirar foto dele. Isso não era pra ser crime, não. O Prota vai treinar de novo, já que ele só faz isso nesse anime. O Ori e o Brigadeiro estão melhorando suas magias e o Prota tá tentando misturar seu físico com sua magia, mas ele sente que não consegue mais evoluir. Ele tenta ir mais fundo da floresta e acha umas árvores duras, que nem... E aparece um javali puto e acerta ele, e pela primeira vez ele toma dano realmente, mostrando que esse novo lugar é muito perigoso. Ele tenta ganhar tempo pros bichinhos dele fugir e do nada aparece um coelho, o Pernalonga. Sim, um coelho aleatório. Ele dá oi e derrota o javali com uma lapada só, mostrando que ele é realmente forte, e do nada ele pede pra eles mostrarem seus chutes. Virou fute agora, do nada. O Brigadeiro tenta, mas falha. O Oreo tem potencial, mas tá longe ainda. E é a vez do protagonista. O CGI come solto, e é dito que ele tem talento pra fazer isso, fazendo assim com que o Pernalonga mostre um verdadeiro chute, destruindo várias árvores daquelas duras. Eles começam a lutar como se o Perna Fina estivesse treinando o protagonista. Passa um dia e somos explicados que o Pernalonga quer que o protagonista seja seu sucessor. É explicado um pouco sobre a história dele, que confesso que não entendi muito bem, mas também nem tentei entender. Mas parece que ele é um tipo de monstro sagrado e todos os sagrados precisam passar suas técnicas adiantes. E a dele é basicamente um chute ceifador, destruidor do Pipico. O Prota tenta recusar, mas o velhinho faz ele aceitar, dizendo que ele precisará disso para proteger todos que ele ama, fazendo eles firmarem um contrato. O Prota ensina magia pra ele e ele ensina o chute pro Prota. Justo. O treino começa, mas já é contra aquele javali forte, mas a versão rei dele. O Prota tá passando um sufoco danado, mas ele puxa o bicho pra cima e finaliza ele derrotando o monstro com um chute. O Prota, graças a ter derrotado um bicho rank SS, ele passa por uma evolução parecida com o que aconteceu nos primeiros apps, mas dessa vez ele não mudou a aparência. No outro dia, vai ter um evento e o protagonista tá na sua partida de ping-pong. O adversário dele parece um monstro, parece aqueles pai de família do Eja, tá ligado? Como é que esse cara tá no ensino médio, velho? O cara consegue o primeiro ponto, mas na sua segunda chance, o Prota vê a bola lentamente e acerta, fazendo um buraco na mesa. E assim o adversário pedindo para desistir do jogo. Do nada, peitos na tela e eles pedem pro protagonista ir ajudar eles em algum canto. O Prota é chamado para substituir alguém que se machucou no vôlei. Vai dar merda isso aqui, já vi tudo. Ele tenta fazer o primeiro saque e destrói a porcaria da rede, fazendo o time inimigo desistir. Como é que ninguém desconfia desse cara, velho, na moral. O Prota tá triste, mas a Kaori chama ele para jogar tênis com ela, mostrando que ela é realmente péssima e quase acertando uma raquetada nele. Eles ganham, como sempre, e o protagonista vaza pra casa junto com a Kaori. Ela dá uma tapeia e pede pra ele fechar os olhos e dá um beijo na bochecha dele, tá ligado? Que merda. A Kaori vai pra casa do protagonista pra ensinar ele umas aulas particulares. Ela pede pra saber onde é que é o banheiro. Mas ela na verdade encontra aquela porta que dá pra outro mundo aberta. Como ela já viu tudo, ele basicamente explica sobre o mundo e apresenta tudo pra ela, que não vou detalhar aqui por motivos de chatão, mané. Enfim, eles fazem um pacto de segredo pra ela não contar a ninguém. Já no castelo, o pai da menina e rei é explicado sobre a tentativa de assassinato e sobre ela ter dormido na casa do protagonista, basicamente. No outro dia, somos apresentados a um cara mascarado, que foi o cara que contratou a mina lá pra matar a princesa, mas falhou. E é revelado que ele é o filho do rei e ele quer matar essa rapaziada para virar o novo rei, com o plano dele usar uma esfera que corta a magia e matar a família real, botando a culpa no protagonista, que tá indo lá pro palácio. No outro dia, o Prota chegou na cidade e tá tentando conseguir dinheiro, porque né, ele nunca pegou em dinheiro nesse mundo, com isso vendendo pimenta e o vidro da pimenta, que é algo surreal pra esse mundo, tá ligado? O cara tá basicamente vendendo espelho. Ele finalmente chega no palácio junto com o Ori e o Brigadeiro, e ele já vai direto falar com o rei. Mas por ser um anime genérico, o pai fica puto por saber que ele foi quem seduziu a filha dele. Misericórdia. Enfim, enquanto ele tá tendo isso, aparecem vários caras encapuzados e ativam uma barreira mística que ninguém vai poder usar magia dentro dela. Geral começa a lutar e o Prota só com o físico e os seus chutes de pipico sai derrotando geral e volta pra cena do humor do pai ciumento. Misericórdia. Após isso, é dito que tá tendo uma rebelião orquestrada pelo irmão da princesa e foi revelado que foi ele que tentou isso agora. As duas minas ficam brigando pra mostrar a cidade pro protagonista e o mano, pra acabar com a briga, diz que vai mostrar a cidade no lugar das duas. As duas vão mostrar a cidade pro Prota e tem aquela cena bem slice of life genérica, que não vou explicar aqui, né? Pelo amor de Deus, vai lá assistir. Não recomendo, mas se quiser, vai lá assistir. O Prota já tinha se registrado na guilda de mercadoria, então ele fica interessado na guilda de aventureiro, já que o que ele mais faz no anime é matar monstros e treinar naquela floresta. Todos entram e o Prota junto com a roxa lá se registram para virarem aventureiros, mas como todo anime genérico tem uma esfera para medir a capacidade de magia, então ferrou. A mina bota a mão e fica amarela, já que ela não é muito boa com magia. Agora o Prota bota a mão e quebra a esfera. Nossa, ninguém nunca esperou por isso. Olha
Que surpresa, estou embasbacado. Geral fica impressionado, mas dá tudo certo. Além do protagonista ter botado 3 afinidades com magia e geral ficar impressionado, já que isso era só dito em contos de fada. Observação, ele tem afinidade com todas, mas botou só 3 achando que seria o mínimo, tá ligado? Depois perguntam as armas que ele usa e ele diz lá certinho e é tirado os cartões da guilda para os dois. E obviamente começam no rank mínimo, que é o F. Eles estão olhando pros panfletos e do nada uma mulher bêbada vai pra cima do protagonista, no sentido de procriação, sabe? As meninas ficam putas e ela vai embora deixando no ar a proposta dela. Spoiler, ela não volta mais no anime, acaba a temporada e ela não volta. Pra que essa cena? Eles vão fazer sua primeira missão, já que parece que o EP é focado nisso, mesmo sendo o penúltimo episódio. Cadê o desenvolvimento? Enquanto eles estão pegando as plantas, chega um cavalo com aquele cara e ele diz que descobriu o paradeiro do príncipe. E obviamente pede ajuda do protagonista. Desenvolvimento, finalmente. O prota vai junto com os cabas lá pra encontrar esse tal príncipe maléfico. Encontram uma cabana e é dito que ele tá lá dentro. Nada suspeito isso. Um cavaleiro abre e uma faca é voada na perna. O príncipe, pelo incrível que pareça, tá lá dentro mesmo, só que com um refém. Mas o Ori consegue desarmá-lo. Geral faz uma rodinha, mas ele tá forte por nenhum motivo, e ele coloca uma faca no próprio pescoço dizendo que vai fazer besteira. O prota vai pra cima, parecendo Flash, e dá tudo certo no final, como sempre. Mas do nada, pelo incrível que pareça, aparece uma mulher com cabelo estranho e falando, parecendo um robô. Ela quer matar o príncipe, mas eles não deixam. Ela começa a usar uma habilidade roubada de prever tudo que vai acontecer e lançar flechas de vários lados, e é dito que ela quer aniquilar a humanidade. Nossa, nunca vi um vilão assim. Surreal. O prota faz esses baragundango lá e a garota fica impressionada e percebe que esse é o tal Yuya. E é revelado que ela é um Viu, que nem um Pernalonga falou lá, ou seja, barra pesada. Ele chegou no castelo, mas o prota tá triste por não ter feito nada contra ela e ter achado alguém tão forte quanto ele. E a princesa tá triste pelo irmão. Compreensível, tenha uma boa noite. Colocam o príncipe de frente pro rei e é mostrado as marcas que ele tem no corpo. É dito que a princesa não conseguiu controlar sua magia e fez isso com o castelo e sem querer com o irmão, mostrando que ela é forte, mas está dentro de uma maldição. Por isso ele foi exilado e nutriu um ódio pela família real, o que faz o prota se ver nele por causa do passado. Ele puxa uma poção da backpack dele e dá pro príncipe. E pelo incrível que pareça, ou não tão incrível, ele cura todas as feridas dele, fazendo ele voltar a ser o playboy de sempre. Geral fica impressionado, pois era uma cicatriz de queimadura, mas a poção era tão forte que funcionou. O príncipe ia ser executado, mas a princesa o perdoou por tudo, basicamente, e faz com que ele não seja morto mais. Tudo certo no final. Após isso, voltou ao alívio cômico lá, mas agora na recompensa pro protagonista, que fez até demais. Ele recebe a posição de cavaleiro e todas as terras do príncipe que foram confiscadas, mesmo as duas querendo que a recompensa fossem elas. O prota vai dormir pelo dia cheio, mas tem um pesadelo com aquela mina lá Viu, que era absurdamente forte. No outro dia, ele finalmente volta pro colégio, mas sai correndo por saber de uma informação bem perigosa, pelo que eu entendi. Ele chega em casa e vai direto treinar, para na próxima vez ele ser forte o bastante. O CGI come soltos de novo, o Oreo sente algo estranho e do nada eles são atacados. A garota aparece com um plano de vingança, mas o prota tá sofrendo na mão dela. A Kaori vai na casa do protagonista por estar preocupada e invade a casa dele. Sim, ela simplesmente entra e ela começa a escutar barulhos e achar estranho, porque são barulhos da batalha entre aqueles dois. O prota não consegue acompanhar a velocidade dela, ele usa todo seu poder melhorando sua armadura e atacando com o poder do CGI. Ela começa a ficar mais forte e a Kaori burra aparece pros dois, fazendo ela ficar em perigo e atrapalhar o protagonista. Pra quê, tá ligado? Ele fica encurralado, mas o Pernalonga aparece pra salvar o dia. Confesso que pensei que ele ia tirar um poder do cu, não esperava essa. É revelado que ela é a sucessora do melhor arqueiro, ou seja, o arqueiro divino, e ela busca vingança contra o chute ceifador. E como o protagonista é o sucessor, caiu em cima dele também. Eles lutam junto, mas tá complicado e a Kaori não ajuda, mas o protagonista consegue copiar o que o Pernalonga fez e quebra suas flechas, dando uma brecha pro Oreo morder ela e o Pernalonga meter um chute do pipico nela. Ela fica puta por perder e ativa o seu poder Viu, se tornando o lobisomem pidão. O coelho consegue acompanhar, mas o protagonista não, e por isso ele é derrotado. O brigadeiro sai de onde estava se escondendo, já que ele é focado em suporte, e usa sua magia avançada chamada, fazendo ela perder o poder Viu e o protagonista desmaiar ela. O coelho fala, valeu, falou, e vaza. E o protagonista fica com a garota nos braços para fazer se apaixonar por ela também. A Kaori aparece, mas antes dela ser atacada, o protagonista salva ela de um javali. O prota fica triste por mostrar essa face pra Kaori, mostrar essa versão dele, que ele é um maluco que treina em uma floresta matando os bichos com um porco e um gato, mas ela aceita. Fazendo assim um episódio, o vídeo e o anime acabar por aqui. Espero que tenham gostado. Não sei se vai ter nova temporada, não sei sobre nova temporada. Se tiver eu trago pra vocês, mas por favor não tenha, pelo amor de Deus. Lance mais nada não, deixe na minha memória. Vou lembrar com carinho, por favor. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Fique com Deus, um abraço. Valeu!